Romanos capítulo 10. Amém. Vamos abrir somente o versículo 17, irmão. Somente o versículo 17. Amém? A palavra de Deus no livro de Romanos, ou na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Nós iremos desfrutar um pouco aqui do que Deus tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É tão bom, irmãos, Jesus. nós vivermos pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Amém? Amém. Quando as pessoas olham para os crentes, eles podem cogitar várias coisas, né? Tem gente que diz, não precisa ir todo domingo, viver todo dia dentro da casa de Deus, o que na verdade não é. O salmista diz assim: eu queria poder viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? Então realmente domingo é muito pouco. Nós devíamos viver o dia todo, todos os dias na presença de Deus, amém? E eu estava meditando a respeito da fé para trazer aos irmãos hoje, falar aos irmãos alguma coisa da fé, algo que nós precisamos, é o combustível do crente, amém? É aquilo que nos move, é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos faz ver as coisas que não estão na visão humana, é aquilo que nos faz ver o que está um pouco mais adiante, crer e as coisas acontecerem, porque Ele é o nosso Deus, amém? E dentre os versículos, pode ser que hajam outros, irmãos, eu escolhi 4 versículos que falam muito da fé. Primeiro, eu acredito que todos já estão pensando, né? O versículo que mais fala da fé se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, né? Que ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é verdade? Eu acho que quando a pessoa pergunta, pastor, o que é fé? Nós abrimos em Hebreus e começamos a dizer, a fé é uma certeza, é um firme fundamento nas coisas que nós esperamos, ainda que nós não estamos vendo. Amém? Quando nós lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 11 especificamente, nós começamos a ver relatos de fé. Pessoas que creram, irmãos, que estavam além das suas forças. Coisas que não estavam ao seu alcance. Por quê? Porque a ciência dizia que não. Porque as circunstâncias diziam que não. Porque as dificuldades diziam que não. Mas eles creram. E a palavra de Deus diz que no caso de Abraão, isso foi-lhe imputado por fé. Aleluia, pela justiça, porque Deus ama aquele que crê. Aleluia, dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia, a fé é fundamental na vida do crente. Algumas pessoas, irmãos, às vezes estão sentados ao nosso lado. Um está crendo, ouvindo a palavra e crê. Aleluia, e ele crê e põe em prática e as coisas acontecem. Às vezes a mesma palavra, a pessoa está do outro lado e está dizendo, não estou entendendo nada. Por quê? Porque nunca colocou em prática a sua fé. Então Deus nos exercita na fé, para que nós possamos a cada dia usufruir do plano de Deus no amanhã, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem coisas, irmãos, que você só vai dar glória a Deus, agradecer e glorificar o nome do Senhor se você passou por um momento de dificuldade, onde você precisou exercitar a sua fé, e no exercício da sua fé, aleluia, você recebe a sua vitória, e aí quando recebe a sua vitória, você diz assim, glorificado foi o nome do Senhor, seja para sempre, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque se nós não exercitamos a nossa fé e recebemos os privilégios, irmãos, muitas vezes nós vamos começar a dar glórias aos Estados Unidos. Nós vamos começar a dizer, não, é porque esse país é muito bom, é porque aqui se ganha muito dinheiro. E aí Deus diz assim, não é isso não. É porque quando você pensa em se levantar para ir para o trabalho, eu não dormi cuidando da tua vida. Glória a Deus. Aleluia, quando você pensou
levantar, Deus estava dizendo assim: eu tenho te dado vida, saúde, força. Aleluia, sou eu que te levanto com a destra da minha mão. Glória a Deus. Quando você pensa que está no carro tranquilo, está seguro, porque o seu carro é de primeira geração, aleluia, Deus está dizendo: mas eu envio os anjos na frente para te guardarem, aleluia, para abrirem as portas para aqueles acidentes que o inimigo queria fazer para acabar com a tua vida. Eu mando na frente o anjo para dissipar, aleluia, te dar a vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. E algumas vezes, irmão, nós precisamos ver isso acontecer. Às vezes a gente precisa ver essas coisas acontecerem. Por quê? Porque são tantas as vezes que nós nos levantamos de manhã, lavamos, escovamos os dentes e tal, comemos alguma coisa, saímos com o carro, vamos trabalhar, voltamos para casa, vamos de novo, voltando para casa, que muitas vezes nós não lembramos. O Senhor está me guardando. Aleluia, Ele está cuidando da minha vida. Então eu procurei um outro versículo também, e então se encontra ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele continua dizendo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quantos estão aqui nessa noite? Dê glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, se você está aqui nessa noite é porque você crê que existe um Deus que está cuidando da sua vida, que abre portas, que te abençoa. Às vezes a gente pensa que foi o nosso talento, o nosso carisma, e Deus está dizendo: não, fui eu quem abri a porta. Aleluia. Foi eu quem abri a porta para que você tivesse o seu sustento e você estivesse garantizado. Aleluia, continue glorificando o nome do Senhor, porque aquele que se aproxima tem que crer que Ele existe. É verdade. E não somente que Ele existe, mas que Ele galardoa, irmãos, que Ele vai galardoar a gente, não é? Que Ele vai te abençoar, porque quem se aproxima de Deus é abençoado. Aleluia. Não tem ninguém que se aproxime da palavra de Deus. Aí nós falamos outro dia, né? Que as pessoas que se aproximavam de Jesus, capítulo 6 do livro de Marcos, todos eram curados. Se Jesus, na sua, ainda como pessoa, todas aquelas pessoas que se aproximavam deles eram curados e eram abençoados, imagina o nosso Deus, não é? Jesus agora na posição de Deus, não como homem quando ele estava na terra, mas agora como Deus. Aleluia, muito mais. Quando nós nos aproximamos dele, ele nos abençoa, ele nos guarda, ele nos fortalece a fé. E então abri uma outra passagem, irmãos, para tentar, aleluia, falar sobre a fé, e encontrei em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Aleluia, esta fé é uma fé para viver. A palavra de Deus diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, ele está dizendo que o crente, ele deve avançar crendo em Deus. Ele deve andar crendo nos milagres de Deus. Ele diz: o justo vive da fé. O justo não está, irmão, acreditando no seu próprio poder, na sua própria força. Ele crê que Deus tem algo melhor para ele. Alguém pode dizer: mas o que é que você está fazendo aí? Isso não é lugar, você está sofrendo, vem embora, que a gente cuida de você. E Deus dizendo: não, o justo vive da fé. Aleluia. E aí eu me lembro de uma palavra, irmãos, que foi dada a Daniel quando estava na cova dos leões. Quando ninguém poderia fazer nada por ele, quando ninguém poderia estender a mão para ele e dizer: eu vou te ajudar, Daniel. Não, porque ele estava jogado na cova dos leões, e ali, irmãos, ninguém poderia fazer nada por ele a não ser o Senhor. Aleluia. Diz a palavra de Deus, irmãos, que quando foi no outro dia pela manhã, aquele homem que o havia jogado, que o havia colocado na cova dos leões, reconheceu.
e disse assim: oh, aleluia, servo do Deus vivo. Ele disse: servo do Deus vivo, dá-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serve, ele pudesse te livrar da boca dos leões, aleluia, e ficou aguardando a voz sair lá de dentro, aleluia, sai a voz lá de dentro dizendo: ele me guarda, candoremine baraba sobre candará. Aleluia, o crente anda pela fé, ele não anda pela vista, porque a vista está dizendo: já acabou, não tem mais o que fazer. Mas aquele que anda pela fé, ele diz assim: eu creio, e a palavra de Deus está dizendo: não recua, crê somente, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, se você pode, é hora de glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes você foi alvo dos testemunhos de Deus? Quantas vezes as pessoas olharam para você e disseram assim: eu queria ser igual a essa irmã. Meu Deus, que coisa linda. Que maneira que ela crê, que maneira que ela vive. Aleluia. É hora dos crentes, irmãos, voltarem a crer em Cristo. Porque esse país às vezes vai nos tirando a fé, de pouquinho em pouquinho vai nos tirando a esperança. Aleluia, mas Deus está dizendo: olha, aleluia, o justo vive da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E eu quero te dizer algo que Deus está clamando, bramando dentro do meu coração. Deus está dizendo assim: eu tenho prazer em ti. Aleluia, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra. Escute, irmãos, porque isso faz uma grande diferença. Não é ouvir a palavra. Ele está dizendo: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Eu vou repetir de novo, escute bem o que Deus está dizendo. Deus não está dizendo: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Deus está dizendo: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Se a palavra de Deus está dizendo: levanta, irmão, então levanta, creia, porque você não só está ouvindo a palavra, mas você está fazendo o que a palavra te manda. Aleluia, você não só está ouvindo a palavra, não é somente ouvir a palavra, mas é ouvir pela palavra, é pôr em prática o que a palavra diz, é crer além das nossas forças, é andar, aleluia, andando, crendo que o Senhor está trabalhando, ainda que não esteja vendo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estava me lembrando aqui, minha esposa me lembrando também dos momentos de fé, não somente da nossa vida, mas eu gostaria de citar quando o meu tio, que uma vez ele estava fazendo a igreja, construindo a igreja, e chamou o pedreiro. E lá no Nordeste, irmãos, quando chove, chove. Quando não chove, demora. Agora também quando chove, chove. Aí ele estava fazendo a calçada da igreja. E antigamente, irmãos, as igrejas geralmente eram numa parte mais alta assim, e geralmente tinha aquelas escadinhas, subindo, era bem tradicional, né? Então ele mandou fazer, então o pedreiro estava fazendo, preparou tudo e tal, e disse: olha, pastor, segunda-feira eu volto e termino. Aí ele disse: não, irmão, você não pode fazer isso, moço. Não era nem irmão, era moço, né? Não, moço, você não pode fazer isso. Ele disse: por quê? Ele disse: não, porque amanhã vai ter culto. O rapaz disse: mas olha só, pastor, o senhor está vendo aquilo ali? Aí estava mostrando aquela nuvem bem escura, irmão, que quando vai caindo, parece que a gente via que até já está chegando, a chuva está chegando. É como aqui na Flórida, às vezes a gente vê a chuva chegando, assim, escurecendo, né? E aí ele disse assim: olha, está vendo ali, pastor, vai chover.
E se eu fizer o cimento e colocar aqui na igreja, pastor, na calçada da igreja, isso aqui não vai sobrar nada, porque a chuva vai arrastar e tudo, e o senhor vai ter que pagar tudo de novo, porque eu não vou fazer de graça não. Meu tio olhou para ele e disse, como, meu amigo? Ele disse, não vou fazer de graça não. Ele disse, pois você vai fazer, pode fazer. Pode fazer. Ele disse, olha pastor, estou lhe avisando, vai destruir tudo, vai estragar tudo, e eu não vou fazer de novo. Ele não pode fazer, não se preocupe. E aí ele começou a fazer, meu tio olhou para a nuvem e ficou esperando. Quando a nuvem a chuva já estava começando aonde ele já estava vendo com os olhos, ele orou e disse, Senhor, não é? Fez uma oração, Senhor, para essa chuva agora. E daqui a pouco, irmãos, ele disse, pode continuar, moço, fazer. E aí ele continuou fazendo. Daqui a pouco, irmão, diz meu tio que a chuva se abriu assim, caía chuva a 500 metros da igreja de um lado, caía chuva do outro lado, 500 metros, mas a igreja, aleluia, ficou guardada para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esses são testemunhos de fé, irmão, que não foi que eu escutei de alguém, não, foi do meu tio. Nós vivemos essas coisas. Quando nós começamos a observar, Deus está trabalhando. Nós precisamos pôr em prática a nossa fé. E nós estamos vivendo um momento, irmãos, onde tantas coisas têm se levantado, tantas lutas, tantos problemas, que às vezes nós ficamos sem fé, sem colocar em prática, sem crer. Aleluia, mas Deus está dizendo assim, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ouça o que Deus está dizendo e coloque em prática para a glória do nome do Senhor, porque ele vai fazer, em nome de Jesus. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és fiel, Jesus. Quando o irmão Flávio começou e subiu aqui para fazer a saudação, não é? Como ele disse, abre sua Bíblia no livro dos Reis. Eu digo, mas não é possível que esse rapaz vai ler na minha passagem, não. Aí ele diz, abre aí no capítulo 18. Eu digo, graças a Deus, porque o meu é no 17. Capítulo 17 do livro de Reis. Nós encontramos ali, irmãos, o irmão Elias, profeta de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ele era muito forte, sempre foi, não é? Mas quando se fala de profecia, a palavra de Deus diz, irmão, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 20, a palavra de Deus diz, porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, e eu não lhe tenha mandado, ou que lhe fará em nome de deuses, esse tal profeta morrerá. Ou seja, ele estava dizendo, se um profeta falar alguma coisa e não for da parte de Deus, esse profeta morrerá. E quando nós abrimos as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós vemos, irmãos, algo tremendo. Algo que nos choca, porque depois de tantas coisas que havia acontecido, que Elias tinha enfrentado os profetas de Baal e tantas coisas, diz a palavra de Deus que ele chega para Acabe e diz assim, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra de Deus, não. Ele disse, não vai chover enquanto eu não disser que chova de novo. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele disse assim, olha, não vai chover. E outra coisa, irmãos, Deus honrou a palavra dele. Porque Deus honra a palavra do profeta. É verdade, irmãos, que o ministério profético não é esse que as pessoas estão inventando agora. É diferente porque aqui o compromisso que Deus tinha com o profeta era diferente. Aqui o profeta falava e Deus fazia, devido ao pacto que Deus tinha com aquele profeta. Hoje não, hoje é diferente. Então esse negócio de dizer, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo e ficar esperando acontecer, não é assim que funciona. Hoje é Deus que tem que falar. Hoje é Deus quem fala e então o profeta entende e diz assim, foi o Senhor quem falou. E então as coisas se cumprem para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite.
Não existe isso do profeta dizer assim, eu vou falar isso aqui para ver se dá certo, não. E aí depois dizer que é profecia. Não, eu profetizo. Tem gente que, né, erra lá e diz assim, rapaz, olha o meu carrinho ali em vez de dizer Fusca, ele diz uma BMW, e depois diz, aí era profecia. Não foi erro mesmo. Né? Não, estou profetizando. Não está profetizando não, irmão. Porque a profecia no Antigo Testamento era assim, o profeta dizia e Deus fazia. Mas hoje o profeta está dependendo da orientação de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz assim, olha, não vai chover enquanto eu não disser que chova. E então, irmãos, o que acontece? A palavra de Deus diz que não chovia mais naquele lugar. E Deus envia ele para Querite. Não é? Vai lá para o ribeiro de Querite que eu vou te sustentar. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando ele chega naquele ribeiro, ele fica ali. Ele bebia água do ribeiro. E Deus enviava os corvos para o alimentar. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? E a palavra de Deus diz que os corvos vinham porque Deus havia dito para ele, vai para lá que eu vou mandar os corvos te alimentar. As aves vinham e traziam para ele, diz a palavra de Deus, capítulo 6, os corvos traziam pão e carne pela manhã. Isso significa, irmãos, que ele tinha que crer que Deus iria fazer um milagre para a tarde, porque eles traziam o pão e carne de manhã e ele não trazia para a tarde. Ele só trazia para a parte da manhã. Ele comia e depois vinha o alimento da tarde. Ou seja, na tarde voltariam os corvos para trazer o alimento. Aleluia. Muitas vezes nós vivemos assim na presença do Senhor. Deus dizendo, eu te dou da semana, eu te dou do mês. A pessoa diz, pastor, mas eu não sei de onde vai aparecer, não tem como eu pagar o aluguel, não tem. Ele diz, eu não vou te dar para você guardar para o próximo mês, não. Eu vou te dar desse mês. Aleluia. No outro mês será outro milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. Ou você crê que Deus está te sustentando e te guardando, ou você não crê. Aleluia. Mas se você crê, glorifica o nome do Senhor nessa noite, em nome do Senhor, porque Ele que nos guarda, Ele que providencia a cada momento para a glória do nome do Senhor Jesus. E como também dizia a palavra de Deus, o pão e a carne à noite. E ele bebia do ribeiro. E ele continuava bebendo do ribeiro. Aleluia. E aí quando passavam-se os dias, irmãos, a palavra de Deus diz que o ribeiro secou. A seca era tão grande, segundo a palavra dele mesmo. Mas secou o ribeiro. E aí a palavra de Deus diz assim, vai, levanta-te, versículo 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que é na cidade, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui, vamos tentar analisar uma coisa. Primeiro, era Deus usando Elias, sim ou não? Amém. Era um homem usado por Deus, sim ou não? Glória. Mas isso não significava que ele não iria passar por provas. Ainda que foi ele quem falou que não choveria, a água faltou e ele não tinha mais o que beber, da própria palavra que ele tinha dito. Os corvos vinham, alimentavam até que a água secou e Deus disse, agora você vai para outro lado. Deus poderia dizer assim, eu providenciei lá um empresário rico, né, cheio do dinheiro, não se preocupe, profeta, vai chegar lá e vai ser uma bênção, você vai comer o dia todo tranquilo? Não. Deus disse, vai lá e eu vou te mandar para a casa de uma viúva. Aleluia. Quando a gente lê, a grosso modo, a gente pensa que era Deus cuidando de Elias. Primeiro Deus dá o comer pelos corvos e depois manda ele para a casa da viúva. E a gente diz, não, Deus está cuidando do profeta, está alimentando o profeta. Não, irmãos, porque o pão não iria parar de chegar, os corvos continuariam trazendo. Aleluia, o que Deus estava fazendo era abençoando a viúva que não entendia ainda das coisas de Deus. Aleluia.
Ele disse, vai para lá. E eu me fico imaginando, porque à primeira vista, quando ele chega em Sarepta e ele vê aquela viúva, eu acho que ele ficou um pouco intimidado. E ele disse assim, moça, a senhora pode me dar um pouco d'água? Ela olhou para ele e disse, não, tudo bem, água eu tenho, né? Porque a farinha mesmo já está ruim, né? Mas aí ela foi, quando estava indo, aí ele disse, traga também para mim um pouquinho de pão. Agora a coisa complicou, por quê? Porque ela não tinha mais farinha para fazer o pão, para preparar ali. Ela disse assim, olha, profeta, é o seguinte, eu já estava indo ali preparar ali as últimas coisas que eu tenho, porque era a única coisa que eu tenho aqui. Não é? E a gente ia preparar, comer, e depois a gente ia morrer, não tinha mais nada. Não tinha mais o sustento. Acabou. Aí o profeta disse, não, você vai fazer isso. Mas antes de você fazer isso, prepare o bolo para mim. Irmãos, é só para quem crê. Você pode dar glória a Deus. Porque se fosse hoje, a gente ia preparar uma cesta básica para a irmã, era ou não era? Dizer, não, coitada da irmã, vamos preparar uma cesta básica e dar para ela. Mas Deus disse, não, vou ensinar para ela como é que se exercita a fé. Vai lá e mostra para ela que quem cuida dela sou eu, e se ela colocar, preparar a fé e colocar em ação, eu vou continuar abençoando. Deus está dizendo, coloca a tua fé em ação, porque portas irão se abrir, aleluia, porque a enfermidade vai sair, porque o problema vai acabar, porque é Deus quem cuida da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ela foi lá. E aí ela pegou, fez o pão e ajeitou e trouxe a porção lá do profeta. E só era aquele pouquinho que tinha repartido ali o pão, quem sabe, para o profeta, para ela e para o menino. E disse, pronto, acabou. Aí o profeta disse, não, agora não acabou não. Eu vou ficar dentro da sua casa. Ela disse, profeta, o senhor achou a casa errada. Né? Porque o senhor podia ir lá na casa da irmã ali, na casa do irmão Flávio, que tem muito. Toda vez que a gente chega lá tem comida abundante, pastor, vá para lá. Né? Ele disse, não, eu quero ficar na sua casa. E a palavra de Deus diz que ele ficou lá na casa dela. Mas aquele lugar da panela que ela guardava farinha, diz a palavra de Deus, que toda vez que ela voltava lá tinha mais farinha. Aleluia. E quando ela ia na botija tinha óleo ainda. Era Deus dizendo assim, exercita a tua fé. Eu estou trabalhando para gerar em você a força necessária para viver da fé, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite, porque Ele está aqui. Glória a Jesus. Sim. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que a farinha da panela não se acabava e o azeite não cessava. Isso significa o quê? Que Deus continua no controle de nossa vida. Ele continua alimentando o seu povo. Não é porque você pensa que vai guardar mais. Ah, não, é porque eu estou guardando para que não falte. Deus está dizendo, não tem jeito. Porque se as pessoas guardassem o maná para o outro dia, irmãos, o maná apodrecia. Às vezes a pessoa fica retendo mais do que é justo, pensando que está se guardando, e Deus dizendo, não, eu quero que você exercite a sua fé, e você viva da fé, porque a experiência que eu quero contigo não é com a tua mãe, a experiência que eu quero contigo não é com o teu pai, a experiência que eu quero contigo não é com a tua esposa, a experiência que eu quero contigo não é com o teu esposo, eu quero uma experiência contigo. Então creia e põe em prática e glorifique o nome do Senhor, porque Ele continua abençoando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. A panela, irmãos, toda vez que ela ia voltava lá, eu fico imaginando, porque nós somos falhos, porque muitas vezes, irmãos, nós falhamos na nossa fé, porque muitas vezes, irmãos, nós já vimos Deus fazer tantas vezes um milagre, tantas vezes Deus fazer o mesmo milagre, mas parece que a gente fica assim apreensivo, será que Ele vai fazer de novo? Será que Ele vai fazer? Aí Ele faz de novo. Aleluia. E a gente fica esperando assim, angustiado. Eu me lembro de uma jovem que ela dizia, pastor, eu não sei
E passei dias e dias e dias para me acostumar com isso. Por quê? Porque quando estava chegando, às vezes uma semana antes, era que ele mandava o dinheiro do aluguel. E aí apertava de novo, e quando estava faltando 2 dias, a gente já estava se descabelando, arrancando os cabelos. Aí Deus providenciava de novo o dinheiro do aluguel. Aparecia não sei de onde, alguém que devia quis pagar aquele dinheiro, um trabalho apareceu de última hora, alguma coisa acontecia, mas sempre, pastor. E passou-se um ano e pouco, quase 2, depois eu parei e disse assim, mas por que eu vivo angustiada no caso dela, não? Se todas as vezes Deus tem provado que Ele é fiel, aleluia, Ele tem mostrado todas as vezes que Ele é fiel. E ontem nós estávamos ouvindo uma palavra, e o pastor me falou algo bem interessante naquela pregação. No capítulo 15, irmão, do livro de Gênesis, você encontra algo tão tremendo como Abraão. A palavra de Deus diz que ele foi fazer um sacrifício e ele preparou tudo. E quando ele foi preparar o sacrifício, ele colocou a carne, partiu tudo, as aves ele não partiu, colocou ali guardadinho e tudo. E ele ficou esperando do lado de cá, porque ele imaginava, sabia que Deus ia mandar fogo do céu para consumir o holocausto. Mas a palavra de Deus diz que vinha aves de rapina para tentar comer aquele sacrifício. Você imagina ele com mais ou menos 80 anos, tentando, batendo nas aves, para as aves não pegar, não tocar lá no sacrifício, porque era de Jesus, era de Deus, aliás, né? E ele ali com 80 anos, lutando, quem sabe, irmãos, já sem força, já sem esperança, né? Por que Deus não está me ouvindo? Feche os seus olhos, que eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Por que Deus não está me ouvindo? As aves estão vindo aqui, estão querendo tomar o meu sacrifício. Na galaço de me andarás. As aves, a pessoa sem força, já sem esperança, pensando, será que Deus não está me ouvindo? Será que Ele não está atendendo? Será que Deus não está ouvindo o meu clamor? Será que Deus não está entendendo que eu preciso dele agora? E a palavra de Deus diz que ele cansou e quase já sem força ele apagou. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele já estava sem força. Exercita a tua fé. Você parou de crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você parou de crer que Ele continua trabalhando para aquele que nele crê. Dá-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serves. Quem sabe Abraão ficou pensando assim, se eu fosse mais jovem, quando eu era jovem, eu fazia assim, Deus ouvia. Mas Deus está falando hoje, aleluia, sou eu quem trabalho, sou eu quem dou o alimento, sou eu quem providencio. E ele sem força, ele não caiu desmaiado, sem força, aleluia, até que o Senhor atendeu o sacrifício. Deus está te trabalhando, preparando a tua vida para as coisas que Ele está fazendo em nome do Senhor Jesus. Ele está trabalhando para cuidar da tua casa, para cuidar da tua vida, para abrir portas. O inimigo fica querendo que você recue, que você não entre, que você não avance, que você não assuma compromisso com ele. O inimigo vai fazer de tudo, mas Deus está dizendo, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar com você em nome do Senhor